Fala galera, está no ar pela CBN Campinas o Performa que Pode, nosso bate-papo semanal sobre tecnologia e inovação e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios. E a nossa convidada de hoje é a primeira mulher a ocupar uma cadeira na diretoria executiva de um dos maiores grupos de transporte no país. Roda a vinheta. Fala galera, sou o Samir Caran, estou mais uma vez aqui com meu grande amigo e sócio André Paganucci para mais um Performa que Pode na CBN Campinas, mais uma vez um episódio oferecido pela nossa grande parceira HP Enterprise. É isso aí, Samir. E hoje a gente está recebendo aqui a Jordana Albuquerque, diretora executiva no grupo Rodonaves. Boa! Bem-vinda, Jordana! Obrigado por vir bater esse papo aqui na mesa do Performa que Pode. Um bate-papo muito descontraído, vamos falar sobre inovação, sobre tecnologia, sobre gente, né? Diretora de gente e gestão, né? De pessoas. Tecnologia é feita para pessoas, né? Com certeza. Então, acho que ninguém melhor do que está nessa mesa aqui para falar sobre como a tecnologia está impactando, né? Como ela pode ser melhor utilizada por pessoas e para pessoas. Então, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, André, Samir, pelo convite. Super feliz de trocar e falar um pouco mais de todos esses assuntos com vocês aqui. Boa. Queria que você começasse se apresentando, para quem não te conhece. Assim, perfeito. Achei muito interessante a sua trajetória, né? Você não veio de tecnologia, mas ficou à frente, né, de inovação, de tecnologia durante bastante tempo. Conta um pouquinho para o pessoal quem é a Jordana Albuquerque, como é que você chegou até aqui? Não, vamos lá. Bom, eu comecei minha trajetória profissional não sendo da área de recursos humanos, né, da área de gente. Comecei minha trajetória na área comercial, na área de business, de negócio. Mas tive a oportunidade de fazer uma transição para a área de gente, descobrir minha paixão, né? É uma coisa que me encanta muito, falar de desenvolvimento, falar de pessoas. Legal. E não tem como mais desconectar pessoas de transformação, de tecnologia, né? Acho que esse que é o futuro. E aí, ao longo da minha trajetória, tive a oportunidade de não só atuar com a área de gente, mas também fui responsável pela área de tecnologia da minha última empresa, também pela área de inovação. A agenda ESG, que é uma agenda também super de transformação também. Então, Legal. Nos últimos anos, tenho atuado muito em gestão de pessoas, transformação, tecnologia. Eu acho que esses três pilares estão super conectados e vai falar muito sobre o futuro do trabalho e como que a gente vai ter que desenvolver as pessoas para esse futuro que já chegou, né? Muito bom. Vamos lá, para abrir, vamos começar falando sobre inovação, Jordana. Eu queria que você falasse na sua visão qual o papel da área de gente e gestão para essa transformação que está acontecendo, né? De fato, a gente vive num mundo que está em constante transformação já há bastante tempo, quando a gente fala de mundo VUCA, né? Quando a gente fala dessas incertezas, né? O mundo volátil, complexo, ambíguo, e com inteligência artificial a gente vê isso se transformando cada vez mais depressa. Hoje, qual que você diria que é o principal papel de uma área de gente e gestão nesse contexto de mundo? Boa, eu acho que essa é uma das principais mudanças que eu acho que quem é da área de recursos humanos, quem é da área de gente vem passando nos últimos períodos, né? Eu acho que a área sempre foi vista como uma área de back-office, uma área que ficava nos bastidores, né? Uhum. E eu acho que o papel do RH nesse processo é ser protagonista dessa mudança e dessa transformação, né? Eu acho que não dá pra gente falar de inovação, de transformação digital, de uso de novas tecnologias, sem a gente falar de como a gente prepara as pessoas para isso, né? E como a gente traz essas pessoas para o centro desse processo. Afinal, eu gosto sempre de falar, né, as companhias, a gente sempre fica ligado à marca, ao que ela faz, mas a companhia não é uma entidade, a companhia é feita por pessoas, né? E são essas pessoas que vão interagir com essa tecnologia, vão interagir com novos modelos de trabalho, com novos modelos de inovação. Então, para mim, o RH hoje, a área de gente precisa ser protagonista desse processo. Entender o negócio, entender as grandes tendências, tá conectada com o que tá chegando em termos de tecnologia, de transformação, de inovação. E, junto com o board, puxar essa transformação, ser provocador dessa transformação, né? Eu que, na minha trajetória, sempre atuei em grandes grupos, indústria, construção civil, logística, segmentos que são tradicionalmente mais tradicionais, vou usar o mais conservadores. Uhum. Fazer essa disrupção é super importante. Eu acho que o time de gente e gestão tem esse papel de fazer essas provocações, de trazer o tema para a agenda da diretoria, da agenda do conselho, para que de fato a gente movimente esse processo de um jeito diferente com as pessoas. Boa.
O que para você, Jordana, é o maior desafio esse contexto de empresas mais tradicionais, né? Empresas onde talvez errar nem sempre é uma opção, Sim, né? Ainda mais, né, setores já super consolidados. E quando a gente fala de inovação, a gente está falando sobre fazer diferente, né? claro. Como é que você enxerga esse desafio? Como é que a gente cria esse ambiente seguro para inovar, para abraçar incertezas, talvez que para inovar você pode não acertar de primeira? Sim. Eu acho que tem um grande ponto nessas indústrias e nesses setores, né, que tem, que são um pouco mais tradicionais. Para mim, tudo começa pela cultura da organização, né? O que eu tenho vivenciado, inclusive nas 2 últimas experiências, para a gente conseguir fazer esse movimento de olhar para a cultura de inovação, olhar para como a gente faz coisa diferente, de como a gente quebra uma série de paradigmas na organização, é através da revisão da cultura, né? Nessas 2 últimas empresas, inclusive na empresa atual, a gente acabou de começar um projeto de revisão de cultura, para falar, tá bom, como é que eu vou falar de todos esses temas se a minha cultura, de repente, não é uma cultura aberta para o erro, se a minha cultura não traz a inovação como um vetor importante de transformação. Então, acho que tem uma primeira, um primeiro olhar de como essa cultura está colocada e como no dia a dia a gente tem que trazer novos comportamentos para que, de fato, a gente comece a falar para as pessoas, bom, se antes a gente usava a expressão sempre foi assim, porque esse futuro está muito distante da gente, como é que a gente traz que a gente quer intraempreendedores, como é que a gente fala que aqui é possível errar, aqui é possível ideias diferentes, aqui a agenda de diversidade é uma prioridade. Então, para mim, esse movimento começa muito nesse processo do que a companhia entende que precisa ajustar na sua cultura para que esse movimento comece de maneira muito mais orgânica do que a gente usar as palavras da moda, usar as teorias da moda, sem mudar o que é a essência da organização. Eu recentemente tive a oportunidade de tá no INSEAD, numa formação de liderança, e o que eu mais ouvi foi que não existe o processo de transformação digital e de adoção de novas tecnologias sem a gente fazer uma mudança cultural. Total, né? total. A gente vê isso em vários clientes, né, André? Às vezes a empresa vai lá, compra uma ferramenta, né? Pô, uma ferramenta de inteligência artificial. A empresa vai lá, não, vamos implementar inteligência artificial aqui. Compra qualquer uma, né? Copilot, ChatGPT, Google, Gemini. Coloca a ferramenta à disposição das pessoas e o que acontece? Ninguém usa. Elas não usam. É exatamente o que você está falando. Exato. Né? Inovação, transformação, não se transforma a empresa com uma canetada, né? Com uma Exato. aquisição de uma ferramenta, com um novo processo que é publicado na intranet. Ó, a partir de amanhã, pessoal, todo mundo vai inovar. Então, eu baixei uma diretriz, né? Exato. Uma PEC aqui, né? Igual se faz uma proposta de emenda constitucional. A partir de segunda-feira, todo mundo aqui virou inovador. E todo mundo tem que ter resultado. E tem que ter Exato. resultado. Porque eu paguei a ferramenta e vai ter que ter resultado. Então, Como é que você vê esse desafio ainda mais impulsionado com esse tema da IA? Não sei o quanto ele está presente, né, nessas suas experiências ou em outras empresas você faz um grupo, né, um círculo aí Sim. de outras diretoras executivas também, Sim. né, de empresas. Como é que você tem visto esse desafio ainda mais agora alavancado por novas ferramentas que estão surgindo? E como é que a gente faz para conciliar essa mudança tecnológica com a mudança desse mindset, da mentalidade das pessoas que você colocou? Eu acho que esse é um dos principais desafios, né? Porque acho que foi inúmeros casos, como o André comentou, né? Bom, a gente vai lá, compra a super ferramenta, ela vai mudar o nível de produtividade da companhia, e aí você coloca a ferramenta bonita, fazendo tudo, mas aí passa-se um tempo, você vê as pessoas não adotaram aquela ferramenta, né? Então... Por que elas não adotam? Eu acho que esse é uma questão, novamente, eu vou voltar no tema da cultura, porque acho que isso é um tema super importante. Quando a gente fala de adoção de novas tecnologias e esse processo de gestão da mudança, as pessoas precisam ser embarcadas logo no começo. E quando a gente fala de desenvolvimento de adulto, as pessoas precisam... o adulto ele precisa entender o porquê ele vai fazer aquilo e entender qual que é o ganho para ele.
Tá. Geralmente a gente discute a ferramenta lá com o TI, com a área que vai usar, e aí a gente chega, olha, tá aqui, a partir de amanhã vira-se a página e você usava essa ferramenta, agora você vai usar outra ferramenta. Então, para mim é um processo da gente comunicar desde o início a mudança, envolver as pessoas, co-criar com as pessoas, né? As pessoas terem a oportunidade de discutir, falar sobre aquilo antes que aquela novidade chegue, né? Então, acho que a gente às vezes fica muito preocupada em desenvolver o melhor produto, a melhor ferramenta ou o que vai trazer a mudança e não faz esse onboarding das pessoas e não trabalha isso com a liderança, e a gente depois quer que as pessoas simplesmente achem que aquilo é a quinta maravilha do mundo, que vai funcionar. Então, eu vejo esse processo, né? Tive uma experiência na empresa anterior da gente fazer uma grande mudança no RP e nas funções ali básicas até do que é, né, mais comum, mais trivial em qualquer empresa. E a gente tomou muito cuidado em envolver as lideranças, tomou muito cuidado em falar o porquê que essa mudança era importante, o que ia mudar. Fizemos grupos focais para discutir as soluções, fizemos o teste também com esse mesmo grupo multidisciplinar. A gente também usou ali, né, a questão, vamos usar os nossos influenciadores positivos para o processo de mudança. Então, assim, acho que é esse processo mais conectado ao quanto a gente aproxima essas pessoas da mudança desde quando a ideia surge, né? Legal. E que elas possam participar e contribuir. E quando a gente fala dessas mudanças em RH e o papel desse processo, é como é que a gente faz isso primeiro também. Né? Como é que a gente pensa em trazer esse tipo de tecnologia, abraçar esse processo para dentro do RH para que nós sejamos vitrines e exemplos desse uso. Né? Então, acho que é um pouco desse processo que eu vejo que pode mudar o jogo, que é o que a gente fala que é o game change aí, para esse processo de mudança e de transformação. Legal, Jordana. Bom, vamos fazer uma pausa rápida, pessoal, e voltamos já, logo depois do intervalo. Segura aí. Performa que pode na CBN tem o oferecimento de HPE Unlock Ambition e Performa IT, o futuro hoje. Estamos de volta com Performa que pode na CBN Campinas, hoje com Jordana Albuquerque, diretora executiva de Gente e Gestão na Rodonaves. Legal, eu queria fazer uma pergunta para a Jordana, né? Eu queria saber o que a IA hoje já consegue fazer bem e consegue te apoiar nesse teu papel de gestão de pessoas. Boa. E o que você acredita que ela ainda não faz? Quer dizer, que ela não consegue substituir, que é impensável que um dia ela vá fazer. Boa. Eu acho que dentro da área de gestão a gente tem muitos processos transacionais ainda, né? Que a IA serve muito bem, desde processos repetitivos de folha de pagamento, por exemplo, processos de remuneração, que de fato tem uma componente ali de dia a dia mais maçante, e até o recrutamento e seleção, né? Esses dias eu estava pesquisando cases, né, a respeito desse tema, e tem uma empresa, a Pet Love, né, que trabalha no segmento de pet, que acabou de recentemente criar uma inteligência artificial que promete reduzir 80% do tempo usado no recrutamento e seleção, né? Uau. E trabalhar, claro, ali no 24/7, né? Ali, e aí a ferramenta, ela faz todo o processo de triagem, de entrevista. Entrevista também? Exato, eles treinaram a inteligência artificial, eles escolheram uma posição, que é a posição onde eles tinham mais volume, eventualmente mais turnover. Então eles nicharam ali o desafio deles em IA. Entendi. Para vendedor interno. Entendi. Então, o vendedor interno tem uma série de rotinas com o cliente, então eles treinaram a IA como era essa rotina, e a entrevista ela se dá exatamente em cima dessa rotina, e o candidato é avaliado como ele performa em cima daquela rotina que ele vai vivenciar na loja. Né? Case legal, fiquei curioso agora. Exato. É um case bem interessante. Então, a gente vê essa capacidade que a inteligência artificial tem de ocupar um espaço. Mas, nesse próprio exemplo, ele fala, 20%, né, do tempo do time de recrutamento e seleção está conectado ali, de fato, com uma entrevista que acontece presencialmente depois desse filtro que a IA faz. E aí não tem nada que substitui aquele olho no olho, a conversa, o sentir, né, ali do candidato. Mas se você pensar numa vaga que é bastante demandada, ou que tem muito turnover, o tempo que a gente economiza do time de gente e gestão é gigante.
né? E aí passa também uma mudança de mentalidade do próprio time de gestão, que tá bom, se eu não vou fazer mais isso que é transacional, eu preciso ter um papel estratégico, Isso. né? Então, eu acho que essa é a grande mudança, mas com certeza, processos de entrevistas, onde a gente precisa sentir o candidato, processos de desenvolvimento, que a gente precisa de fato ter as trocas, os processos de feedback, avaliação de performance. Eu acho que tem alguns ritos que ainda a IA não vai conseguir substituir, porque é aquele nosso toque humano, que provavelmente eu acredito que a IA não deva alcançar. Mas né? será que ela não consegue apoiar? Com certeza. Eu às vezes vejo gente, a gente faz, a gente o tempo todo está fazendo processos de avaliação, de feedback, de avaliação 360, enfim, e realmente é uma questão muito humana essa troca Sim. que tem que acontecer, ela tem que acontecer, mas eu entendo que até para uma preparação, para ajudar, porque nem todo mundo tem facilidade em fazer isso, né? Lógico, o time de gente de gestão tem isso na veia ali, Sim. mas é um processo que tem que acontecer na empresa como um todo. Sim. E nem todo mundo tem isso, enfim, que não tem isso natural. Então eu acredito que a IA pode ajudar muito. Vocês veem isso como uma forma de fomentar que mais pessoas se envolvam ou que participem mais desses processos de avaliação? Não, com certeza. Eu nas minhas trocas com a liderança, né, eu sempre faço algumas provocações que já tem algumas pesquisas que trazem que a geração Z prefere buscar inteligência artificial para ter um feedback a respeito do trabalho delas do que procurar a própria liderança. Eu falo, nosso papel como líder nas organizações vai ser cada vez mais desafiador, né? Porque é uma geração que nasceu com a tecnologia, né? Que já tem, eu falo, né? Tem um outro shift, né? Tem um outro chipzinho na cabeça para... É diferente. É diferente. E que está muito acostumada já com essa tecnologia. Então, como é que eu vou gerar valor para essa relação que uma boa conversa olho no olho, que um feedback pode ser mais interessante do que ele se aconselhar na IA do que ele deve fazer para melhorar o trabalho dele. É um pouco paradoxal, né, para mim, porque vamos pegar o nome da área, por exemplo, gente e gestão, não é gente, Sim. né? E aí eu tenho visto até vários cases, né, por exemplo, até de projetos com clientes nossos também, que a gente tem feito, né? Somos uma empresa de tecnologia, Sim. né? Por exemplo, várias áreas de gestão querendo colocar um chatbot para atender os colaboradores. Como é que você vê esse paradoxo? Quando a pessoa vai procurar a área de gente de gestão, não é porque ela quer falar com alguém, não é Sim. talvez porque ela simplesmente não sentiu talvez abertura para falar com o seu gestor e ela vai procurar a área de gente de gestão. E aí ela vai lá e encontra um chatbot. Polêmico, paradoxal. né? Paradoxal, exato. Como é que você vê isso e como equilibrar automatização com humanização? Sim. Eu acho que esse equilíbrio que para mim é o interessante, né? Porque tem coisas em RH que são transacionais que você quer resolver rápido, como você resolve qualquer coisa no dia a dia. Então, Tá bom. poxa, eu quero saber pegar como eu uso, como é a política de viagens, Tá bom. né? Como é a política de tal benefício. Você quer resposta rápida, Beleza. como a gente tem em qualquer aplicativo ou em qualquer coisa que a gente usa no nosso dia a dia. Tá bom. Mas, muitas vezes, poxa, o gestor vai fazer um desligamento. Poxa, eu queria dicas de como eu posso conduzir esse momento, né? Por mais que eu alimente um IA, por mais que eu coloque ali formas como ele pode fazer, Não é poxa, ali. ele quer trocar. É individual, é caso a caso. Porque Não, e é caso esse- a caso, é individual. Exato. Isso. E esse ambiente, esse momento, né, exige mais do que ali dicas ou formas de fazer, tem um envolvimento emocional do gestor para esse momento. Né? Então, às vezes ele quer fazer essa troca. Então, acho que esse Às vezes equilíbrio. só quer ter alguém para falar. Exato. Pra E treinar. isso vale pro outro lado também, pro lado dos profissionais. Poxa, eu vou para uma sessão de feedback com o meu gestor. Legal, posso lá pegar muitas dicas. Mas tá bom, como é que eu posso lidar com esse momento que muitas vezes não é um momento tão confortável, né? Então, Boa. tem algumas empresas que têm investido muito no sistema de RH para que o uso de IA faça tudo. E eu acho que o cuidado é a gente não engessar esse processo Exato. e deixar aquilo que é humano ainda ser conduzidos por humanos, Boa. né? E Porque senão a gente perde essa essência da própria área, como você mesmo começou a falar. Perfeito, Jordana. E quais competências você acha que são humanas se tornam ainda mais importantes nesse mundo dominado por IA, né? Porque algumas competências, como você mesma falou, elas acabam sendo até talvez com o tempo desnecessárias, mas o que Sim. você acha que é aquilo que vai permanecer e que vão ser ainda mais valiosas do ser humano, que os profissionais deveriam
tá procurando ou procurar desenvolver nas suas equipes? Legal. O que a gente tem dito muito, né, que é o desafio de como a gente fortalece todo esse processo de soft skills, né? Então, desde o processo de empatia, de escuta, de você de fato estar ali inteiro para uma conversa e não estar ali conectado com um monte de coisa, né? Essa coisa da atenção ali para aquele momento que você tá com as pessoas. Fora essa capacidade nossa também de adaptação, né? A hora que eu vou usar uma tecnologia, usar um IA, mas a hora que eu preciso me desconectar daquilo para realmente ter um momento de qualidade com as pessoas. E a gente tem discutido muito, né, acho que depois da pandemia a gente também teve várias mudanças impulsionadas por esse movimento dentro das organizações, né? A gente fala, tá bom, alguém que nunca trabalhou numa empresa, que eventualmente trabalhou só em home office, né? Como é que estar num ambiente de co-construção, de criação, que eu nunca experimentei, que eu nunca vivi? Né? Então, como é que a gente tem a capacidade de estar com essas pessoas e promover esses ambientes, e promover esses espaços que são para além do dia a dia lá que você precisa executar e entregar a atividade, né? Então, acho que essa capacidade de estar em grupos, de trabalhar em equipe, parece meio clichê de falar, né? Mas, no fundo, é isso que nos torna diferentes, né? E quando você olha a perspectiva de culturas saudáveis e de como as empresas têm pensado esse processo, é sobre isso, é sobre como a gente traz esses momentos de interação e de troca de maneira muito genuína, empática, presente, que isso dificilmente você vai encontrar na tecnologia, Legal. né? Tem uma palavrinha que a gente gosta bastante de usar lá, que é a compaixão. Sim. A IA ainda não Não lida tem. bem com compaixão. Sim. Né? Você tá ali, igual você falou, cara, um gestor que ajuda para fazer uma conversa difícil com o seu colaborador, um desligamento. A IA pode dar as melhores dicas do mundo, falando do ponto de vista dos livros, né? Da teoria, Sim. o que você tem que fazer, dar dicas, preparar, mas ela não tem compaixão com o que aquele gestor está sentindo. Né, que às vezes é um colaborador que tem um laço pessoal com ele, que só seguir a dica do livro não vai ser o suficiente. Né? Exato. E nesse processo, né, sou muito curiosa nesse processo de ver como alguns cases estão se dando, e até fora do ambiente organizacional, tem uma rede de escola americana chamada Alpha School. Eles estão testando a inteligência artificial na metodologia de ensino deles, né? Então, os alunos têm aprendido o que é técnico, o que é das teorias, com a IA. E os professores têm uma função de ser mentores. Tanto Nossa. em conduzir Legal, o hein? processo de Alpha School. Alpha School. Tanto em conduzir o processo ali de aprendizado e da jornada daquele aluno, mas também em conduzir atividades socioemocionais. Então, eu acho que transpondo... Eu li isso, um case muito legal. Exato, transpondo um pouco para as organizações, é também sobre isso. Né? Muitas vezes, as nossas equipes vão estar lá plugadas na tecnologia, plugadas com a IA, fazendo o dia a dia delas, mas como eu, gestor, como eu, liderança, estou conectada às questões emocionais, ao ambiente, aos aspectos sociais ali dentro da organização. Então, esse case, para mim, eu acho que ilustra bem, talvez, como vai ser esse futuro dentro das organizações também. Não dá para negar que a tecnologia chegou e que ela deve ser usada, e eu tenho uma visão muito otimista desse processo. Eu acho que tem coisas que são transacionais, que levam tempo, que vai melhorar muito a nossa vida, e já melhora hoje, né? Mas as relações, né? E o que eles chamam, por exemplo, no case da Alpha School, de atividades socioemocionais, para mim é o futuro da área de RH, da liderança, do mundo da educação. Então, acho que essa convergência que vai moldar esse futuro que já chegou, né? Juliana, você falou um pouquinho de mudança, eu vou usar isso como um gancho para a gente sair um pouquinho da tecnologia. Né? Você é a primeira mulher numa cadeira de liderança executiva, diretoria executiva, num grupo tradicional. Né? Eu queria entender que na sua experiência, né, o que muda no resultado de um negócio quando você passa a ter diversas vozes participando das decisões estratégicas? Como que é essa mudança? A gente tem inúmeros estudos provando um pouco disso, né? De como ter ambientes mais plurais, mais diversos, impactam produtividade, criatividade, capacidade de inovação. E eu acredito muito nisso, né? Eu acho que
A gente tem sempre a agenda de diversidade sendo questionada em muitos momentos, mas eu falo que nessa minha jornada, né, como executiva de RH, que tradicionalmente a gente vê mulheres nessa cadeira, mas ainda em segmentos como o de logística, como o da construção civil, o número de mulheres é menor, né, não só na direção, mas em outros níveis também. Eu acho que é a capacidade da gente ter, nesse time plural, o olhar para aquilo que a gente não enxerga da nossa perspectiva. Vou colocar o caso de gênero aqui, né? A gente tem um desafio de ampliar mulheres nas nossas plataformas logísticas, né? E aí, visitando as nossas operações e entendendo, eu falei, tá bom, se uma mulher, de repente, é gestante aqui, como é que a gente lida, né? Se eu tenho uma mulher que é motorista, como é que é os meus alojamentos? Como é que é o meu vestiário? Se eu não tenho representatividade, eu não gero a necessidade, inclusive, de mudar aquele ambiente, mudar aquele espaço, ou ter olhares diferentes sobre aquilo, né? Então, quantos por cento, vamos dizer assim, nesse mercado? Você tem números, assim, ideias? São mulheres, de fato, assim, motoristas, pessoal logístico, não sei se... assim, o nível, ele assim, os percentuais, eles são bem diferentes, porque dentro do segmento de transporte tem subsegmentos, Entendi. mas a gente vê casos com menos de 10% da população sendo ocupado por mulheres, né? Recentemente eu vi um case de uma outra empresa falando da dificuldade de atrair motoristas, mulheres, e da dificuldade que eles têm, inclusive, com os próprios clientes, a de repente, ver uma mulher dirigindo. Tem preconceito, o cliente Exato. tem preconceito, chega uma mulher E não motorista. ter espaços, assim, como banheiro para usar, como, enfim, não, que a gente só recebeu homens, né? A pessoa não tem nem estrutura. E essa empresa falando dos dados de o quanto acidentes de trânsito ou acidentes ou o nível de segurança é diferente quando as mulheres estão dirigindo, né? Total. Então, acho que é sobre esse olhar. Estou trazendo a questão de gênero, mas tem uma série de outros aspectos quando a gente olha para a diversidade. Mas é o quanto essas múltiplas visões trazem perspectivas diferentes e podem alavancar produtividade, criatividade, enfim. Então, acho que esse que é o grande barato quando a gente fala dessa agenda. E ocupar uma posição numa companhia que tradicionalmente viveu 45 anos e nunca teve uma mulher me honra muito. E eu acho que o quanto a gente pode, para quem chega em posições como a minha ou outras posições de influência, de fato, como é que a gente movimenta e mobiliza essas causas e traz luz para esse processo, né? Então, o meu desafio ali é intensificar e a gente ver esses indicadores aí muito maiores em relação a mulheres nesse tipo de segmento, né? Eu acho que tem que ter intencionalidade, né? Que a gente fala muito também, né? A Ana, nossa colega em comum aqui, ensinou isso pra gente, né? Exato. Uma reflexão aqui. O que vem primeiro, por exemplo, você falou, não tem nem banheiro para as mulheres, mas será que não tem que ter primeiro a estrutura para incentivar mais mulheres a entrarem também no setor? Ou seja, qual é o papel das empresas em criar ambientes preparados, né, que realmente acolham, que incentivem? Diversidade de gênero aqui é um dos pontos, mas todos os outros. Como é que é o papel da área de gente de gestão nisso? De preparar os líderes para que eles entendam que ter times plurais vai trazer resultado de negócio. A gente já falou isso em outros episódios aqui, não é uma questão só de ESG, né? A gente é empreendedor. Nem de marketing. E nem marketing. Exato. Deixando bem claro aqui, a gente acredita muito nisso por resultado, né? Como eu trabalho com criatividade, né, para desenvolver sistemas, por exemplo, a gente vê na prática times mais multidisciplinares criam soluções melhores. Né? Melhores no sentido de que vão conquistar mais clientes, né? No final, vão ter maior aderência dos usuários, porque pensam por todos os lados. Como é que você enxerga esse papel da área de gente de gestão realmente hoje? Acho que você trouxe uma questão importante, né, Samir? Quando a gente pensa em metodologia de inovação, a gente sempre pensa em squads, e os squads são sempre multidisciplinares, né? E você olha as empresas nativas digitais, de tecnologia, Netflix é um caso, né? Que sempre trabalhou a cultura ali e as ações via squads, enfim. Perfeito. Então, assim, a gente já tem grandes provas de que esse olhar plural traz resultados diferentes. E aí, outra palavra também que eu gostei que você usou, Samir, foi intencionalidade. Eu acho que a gente, como RH, precisa ser cada vez mais intencional nisso. A minha vaga foi uma vaga intencional. A Legal. companhia declarou que ela queria uma mulher e só mulheres participaram do processo. Boa. Óbvio que
quando eu falo disso, né, a gente tem um processo muito de educação para o processo de diversidade. Então, trabalhar a liderança. Eu já tive situações em outras empresas da gente trazer um programa, por exemplo, de mentoria só para mulheres, para a gente acelerar mulheres na posição de gestão e, eventualmente, chegar pelo canal de ética. Por que a gente estava pensando nós as mulheres? Por que não tinha essa iniciativa para os homens, né? Então, equilibrar isso dentro de uma organização é sensível também. Mas, se você não tiver políticas mais afirmativas, intencionalidade em alguns processos, a gente não vai ver mulheres. Então, na empresa atual, a gente fala, poxa, no shortlist das posições, seja de operação ou seja de nível profissional de liderança, a gente precisa apresentar mulheres. Então, essa é um pouco da intencionalidade que o time de RH, por vezes, é responsável e provocar a liderança para isso e nos programas de formação da liderança trazer o tema também, porque eu falo que a gente vive um processo para os líderes, né, de mudanças muito intensas. Né? Então, como a gente vai trazendo o tema e vai formando e o quanto a gente usa aqueles líderes que estão experimentando isso na prática como porta-vozes dessa mudança também. E como falar, putz, funciona, faz sentido. O grande ponto é um pouco do exemplo que você falou de tecnologia do sistema novo, né? A gente fala, poxa, então tá bom, então agora a gente quer mais mulheres, a gente vai trazer mulheres e a gente vai lá e traz as mulheres e não prepara a organização, ou não prepara para uma política de PCDs, ou não prepara para autistas ou qualquer outra causa que a gente quiser falar aqui. Eu simplesmente vou lá e coloco a pessoa lá. Tá bom, o ambiente está preparado, os líderes estão preparados. As pessoas que estão ali estão preparadas. O próprio time que vai receber essas pessoas estão preparados. Então, eu falo que às vezes a gente começa pelo fim. Né? Então, a gente quer mulheres, a gente quer um grupo plural, mas como eu estou preparando a organização para que essas pessoas fiquem, porque senão elas vão embora. Né? Boa, Jordana. Legal. Jordana, a gente ouve sempre falar que o setor, né, de transporte sofre hoje com falta de talentos, né? Então aí eu queria fazer uma pergunta, né? O que é mais estratégico hoje nesse setor? É atrair jovens ou requalificar quem já está no mercado? Na minha leitura, é atrair os jovens. Eu brinco, né? A gente não é um segmento sexy, né? Para essa nova geração. Estava numa discussão recente com a CNT, com um grupo de executivos que a gente estava nesse processo de discussão e como é que a gente cria uma boa narrativa do setor para atrair esses jovens, né? Como é que eu digo para eles que é legal estar aqui, que tem inovação, que as empresas estão em transformação, que tem espaço para crescimento, enfim. E uma coisa que a gente usa muito no segmento, né? Por exemplo, no passado a gente tinha o motorista e o filho do motorista querendo ser motorista. Hoje não, né? Hoje o filho do motorista não quer mais ser motorista. Né? Então, como é que a gente vai renovar essa mão de obra para o setor? Né? Eu acho que esse é um grande desafio. Tem alguma iniciativa, ideias ou como a tecnologia pode ajudar a tornar esse setor um pouco mais, essa carreira mais desejada? Não sei o que vocês estão discutindo, por exemplo, nesse tema. Sim, a gente tem pensado muito como a gente desenha um pouco, que a gente usa muito em tecnologia e usa nos processos de inovação, como é que a gente desenha essa jornada de experiência super customizada, com processo de escuta constante do que é valor para esse público, para que a gente crie, de fato, ações que vão não só gerar atração, mas retenção e engajamento desse público, né? Hoje, a gente tem visto, né, por exemplo, sistemas de segurança com câmeras dentro dos caminhões. Você vê a tecnologia, ela tá chegando para estar a favor, né? IA para roteirizar a melhor rota, para a gente ter eficiência, não só em termos de prazo, mas também em termos de uso de combustível. Enfim, quando você olha as tendências de ESG para o setor, tem muito uso de tecnologia. Eu fiz um projeto um tempo atrás na Volvo Trucks e assim, você entra num cockpit, o pessoal acha que tem muito ainda desconhecimento, né? Sim. Você entra num cockpit desses caminhões de última geração, cara, parece que você tá num avião. Exato. É botão, né, pra tudo quanto é lado, Exato. tela. Você tem mais tecnologia do que a gente vê no nosso muito carro. mais tecnologia no carro. Porque a gente Muito. passa 1 hora, 2 no carro. Esses caras Exato. passam a vida. Tem muita tecnologia. Tô falando desses de última geração, né? Exato. Não tô falando daquele caminhão da 1970. Mas vai né? mudar, Até o processo de formação e desenvolvimento, né? A gente já usa a realidade virtual para simular alguns treinamentos. Sério? Que legal. Então, assim, acho que o segmento ele vem olhando para isso e cada vez mais adotando essas tecnologias e como é que a gente conta isso, né?
falei para vocês, né? Eu fui fazer essa formação fora, na França, e aí a gente teve a oportunidade de conhecer uma das maiores empresas de transporte de cargas da França, chama Geodis. E lá eles têm a mesma dificuldade com, por exemplo, motoristas. Eles já também preveem um apagão desse tipo de mão de obra, muito pelas políticas imigratórias da Europa, diferente aqui da nossa realidade do Brasil. Mas, assim, eles estão... a estratégia deles é a formação de jovens para essa posição. Então, eles vão lá nas formações de base, técnicas, atraem esse jovem, mostram a perspectiva de carreira e desenvolvimento que eles podem ter, muitas vezes patrocinam todo o processo de desenvolvimento para que eles ingressem e aí sim você continue fazendo o processo de inovação dessa mão de obra. Então, é um olhar para esse segmento que a gente vai precisar ter de como é que a gente atrai essa mão de obra e de como é que a gente forma essa mão de obra e de como é que a gente diz, poxa, aqui também é bacana, né? Nessa discussão que a gente estava falando de narrativa, como a gente deixa esse segmento mais sexy, a gente estava falando de toda a campanha que foi feita para o agro, por exemplo. Isso. O Agretec, o Agrepop. Nossa, gravou. Todo mundo conhece, né? Agrepop, Agretudo. Exato. Cara, esse negócio entra na mente, né? Exato. E foi planejamento. Foi uma narrativa criada e construída e hoje, muito obviamente, sucesso, a gente vê o agro, passagem, a gente vê o agro também num processo de inovação constante. Total. Então, de como é que a gente conta essas histórias e de como é que a gente, de fato, também, novamente, naquela palavra da intencionalidade, de formar, de desenvolver, de aproximar e de trazer tudo que a gente tem feito também nessa perspectiva de inovação e de uso de tecnologias. Legal. Né? Eu ouço dizer, né, nesses bastidores do mundo de negócios aí, inteligência artificial, de que cada vez mais essas profissões manuais vão ser mais valorizadas. Sim. Porque, vamos dizer, as profissões mais... o trabalho criativo ou até digital, vamos dizer assim, né? Aquilo que já está digital, a IA tem muito mais facilidade de reproduzir. Né? Criar texto, resumir texto, traduzir idiomas e dublagem, uma série, está tudo digitalizado. Sim. Ainda está mais distante. A gente fala de carro autônomo, etc., mas em larga no escala, Brasil continental no Brasil, que a gente tem, ainda está um pouco mais distante, o que traz já ouvi, né, muitas especialistas falando que, teoricamente, essas profissões mais manuais, né, que realmente dependem desse trabalho braçal, tendem a se valorizar. Você vê essa tendência ou concorda com essa afirmação? Veja isso acontecendo ou ainda não, esse reflexo? Eu acho que pode ser uma tendência e eu acho que, como a gente falou, né, se a gente pensar em veículos autônomos, ainda a gente vai demorar muito tempo para essa tecnologia estar escalada e estar funcionando, enfim. Então, a gente fala lá, bom, quem vai substituir os nossos motoristas, né? Eu posso, como vocês falaram, ter a tecnologia no caminhão, ter uma série de tecnologias à disposição daquele profissional, mas a gente vai precisar dele ainda. Até porque a lei ainda nem permite. Exato. Então, eu acho que sim, como a gente vê hoje, né? Então, por exemplo, a gente tem formações de motoristas que a gente paga habilitação, né, dos motoristas para desenvolvimento, seja alguém dentro de casa quer seguir o caminho dessa carreira, a gente patrocina ou a gente faz também programas fora com esse objetivo, exatamente para a gente incentivar que essas pessoas cheguem, né? Se pensar no passado, a gente não precisava adotar essa estratégia. Então, nessa perspectiva de valorização, eu concordo com você que a gente vai precisar de outras estratégias para garantir que esse público venha e para garantir que a gente tenha essa mão de obra, né? Não só para nós, a gente está falando de segmento de transporte, mas outros segmentos que, como o nosso, são de uso intensivo de capital humano, a gente vai precisar se reinventar para atrair esse público e, de repente, ter coisas diferentes e alternativas diferentes vai fazer parte do dia a dia que, eventualmente, a gente não tinha necessidade de usar, né? Legal. Quero fazer um parênteses aqui em tecnologia. Eu, como apaixonado por tecnologia, eu gosto sempre de tentar colocar um assunto diferente. Você falou enfim, que direção autônoma ainda é algo que não está tão próximo, né? Apesar de nós já vermos aí inúmeros veículos já de forma autônoma, até caminhões já existem, né, no mercado, rodando inclusive claro. Modelo de teste. A tecnologia existe e está evoluindo rapidamente. Sim. Mas tem uma tecnologia que está muito mais próxima e que está evoluindo mais rápido e que está mais presente, que é a eletrificação.
Isso no veículo de passeio hoje já é quase Exato. normal, Crescendo cada vez está mais. crescendo cada vez mais. Como que está isso nesse setor de transporte Boa. hoje? É algo que está sendo discutido, é algo que está sendo avaliado, porque faz parte, inclusive, desse discurso ESG, né? Quer dizer, Claro. de a gente diminuir efetivamente Emissão de as emissões e poluição. Boa, né? A gente estava discutindo isso recentemente, né? A gente está numa fase de planejamento estratégico com a diretoria, a gente dentro das tendências ESG estava discutindo esse assunto, né? A gente vai para eletrificação, a gente vai para biocombustíveis, né? E quando a gente olha esses cases na Europa também, né, alguns países que têm investido muito em algumas tecnologias nesse sentido, a gente precisa muito de uma organização dentro de políticas públicas, de incentivos para isso e a mobilização da própria indústria do país para isso. Hoje, no Brasil, a gente vê que ainda esses esforços estão pulverizados e a gente não tem incentivos tão robustos como a gente vê lá fora, para um processo de eletrificação, por exemplo. E nessa discussão que a gente estava fazendo, talvez o caminho mais viável, até que a gente tenha isso muito mais delineado e desenhado dentro do país, talvez o caminho para nós seja biocombustíveis, né? Que a gente já vê uma maturidade maior em relação a isso. Acho que tem uma facilidade maior. Exato. E a possibilidade de escala. O contexto né? do Brasil também, Exato. né? As dimensões Exato. E a área cultivável que a gente tem, né? Exato. Então, eu acho que é um combo para mim de um pensar enquanto setor de maneira mais uniforme e direcionada para esse tema e políticas públicas que contribuam para isso, para que a gente veja esse movimento sendo tomada em maior escala, né? E que a gente tenha, de fato, as indústrias no país ajudando também esse processo, né? Então, a gente vê um movimento maior de estudo de biocombustíveis. Legal. Se você tivesse que apostar, Jordana, na maior transformação do trabalho logístico nos próximos anos, qual você diria que será? Futurologia aqui. Eu estou nesse segmento há 4 meses, né? Perfeito. Chegando aqui, então posso arriscar falar alguma coisa para quem tem mais tempo de estrada diferente, mas eu acredito muito que eu acho que a inteligência artificial vai modelar muito dos modelos de planejamento logístico. Boa. Né? E isso pode ajudar não só a gente ser mais eficiente, ter impactos, como a gente acabou de falar aqui, né? Na pegada ESG, mas também de reinventar um pouco até a jornada de experiência dos clientes em relação a isso. Que legal. Né? Então, eu acho que essa é um viés que eu vejo sendo muito discutido. Então, eu acho que essa é uma aposta, né, aqui. E eu estava vendo uma matéria recentemente do Mercado Livre, não podemos desconsiderar essa potência. Exato. Que é o Mercado Livre, né? Eles estão usando robôs para separação de pacotes, sim, né? Sim. Então, eu acho que são, novamente, né? Eu acho que se você pensar no processo de user experience do próprio Mercado Livre, o quanto as coisas caminham de uma maneira diferente, eu acho que, com certeza, eu acho que tem muita coisa ainda para a gente aprender com essas companhias que já avançaram muito, mas para mim vai vir muito forte ainda e a gente tem muita possibilidade e eu acho que é uma tecnologia que está mais na mão, que de repente a gente consegue aplicar mais rápido, ver resultados mais rápido do que outras tendências, ou que exijam um investimento também muito maior que ainda, eventualmente, as companhias não estejam preparadas. Eu acho que é um excelente exemplo, né? Principalmente quando a gente fala de como a tecnologia de fato impacta o dia a dia das pessoas. É inimaginável há poucos anos atrás você falar que ia comprar alguma coisa de manhã e receber no mesmo dia. No e-commerce, né? No mercado eletrônico. Hoje já é quase esperado. Hoje, se você ficar bravo, só depois de amanhã. Né? Um país como o Brasil, cara. Isso, cara. Não, mas aqui em Campinas entrega assim a maioria dos produtos no dia seguinte. E outro dia eu tava pesquisando no mesmo dia em casa. Eu fiquei impressionado. Exato. É um desafio, né? E é engraçado que recentemente a gente fez uma pesquisa com os nossos clientes, né? E uma das coisas que os clientes querem é informação, dado. Dados. Então, se eu compro alguma coisa, tá bom, quando vai chegar? Exato. Né? Então, por isso que eu acredito que essa questão da gente trabalhar muito a inteligência artificial a favor dos dados, a favor de muitos processos nossos de planejamento, vão ser fundamentais, né? Porque a informação vai ser valor para esse cliente. Jana, e como
que você falou em IA, né? A gente voltou para o assunto de IA, então eu quero puxar uma pergunta também aqui. ia voltar. Como que a gente prepara, então, né, motoristas, equipe de Boa. pátio, staff para conviver, né, e para participar dessa mudança? Você falou, olha, a IA vai ser uma grande mudança nesse mercado, nesse nosso serviço. Como que a gente prepara essa equipe para conviver com essa Boa. mudança da IA no dia a dia? Boa. Essa é uma das coisas que eu tenho também estudado muito recentemente, né? Que a gente fala de letramento digital, que também é uma habilidade do futuro quando a gente olha para o futuro do trabalho, né? Então, para mim, essa vai ser a base dos processos de desenvolvimento. Ou seja, que o que eu preciso oferecer em termos de conhecimento que cumpra esse check do letramento digital, desde o uso de plataformas, desde a forma de pensar o trabalho com o uso dessas plataformas, desde desmistificar o uso delas, né? Acho que ainda a gente tem muitas pessoas que pensam, não, mas a IA vai substituir o meu trabalho. Não, como todas as transformações que já aconteceram, sim, teremos transformações, sim, a gente vai ter uma mudança no ambiente de trabalho, mas sim, novamente, eu tenho uma visão mais otimista, sim, teremos espaços, os espaços vão estar diferentes. Total. E aí eu acho que Também a acredito. nossa capacidade como organização é formar as pessoas para esses novos espaços. E dar segurança para as pessoas. Né? Exato, exato. Então, por isso quando eu trouxe o exemplo de como a gente traz essas pessoas para a criação desses processos, dessa tecnologia, desses sistemas, também faz parte desse desenvolvimento e letramento das pessoas, né? Se eu não conheço, eu eventualmente vou ter receio e medo daquilo que eu não conheço, né? Ou talvez uma ansiedade maior em relação àquilo que eu não conheço. Então, como é que eu aproximo as pessoas disso? Como é que eu desmistifico as pessoas que a tecnologia vem para ajudar, vem para melhorar o nosso dia a dia? Mas também como é que eu ofereço isso de contrapartida? As pessoas não vão vir prontas, né? Hoje, quando a gente deu o exemplo da Off School, enfim, hoje se a gente pegar, né, as pessoas que saem da universidade, elas vêm com esse letramento digital, né? Não, Isso imagina. é disciplina, Não é. né? Isso é trabalhado. Então, assim como foram uma série de outras transformações, quando a gente olha para modelos de trabalho, as organizações cumpriram esse papel de educar. Sim. Né? E de aproximar as pessoas. Vamos pensar aqui quando a internet chegou, né? As organizações foram muito esse meio para que as pessoas Gente, aprendessem a lidar com aquilo. Então, acho que essa função a gente não perde. Então, a gente precisa, de fato, como estratégia de desenvolvimento de pessoas, ter isso como base. Não E é hoje, simples. E hoje ninguém fica sem internet, né? Não. Você nem pergunta, mas você sabe usar a internet? Né? Exato. Tipo assim. E eu acho que tem uma questão também, quando a gente olha principalmente para a mão de obra mais operacional, também da gente quebrar alguns paradigmas. Eu gosto de falar assim, ó, diga que eles não podem, que eles não poderão. Né? Interessante, hein? Forte. Crença Forte. limitante. Exato. Então, assim, não, mas eu não eu vou eventualmente dar um tablet ou um celular para alguma posição operacional porque eles não sabem lidar com a tecnologia. Diga que eles não podem, que eles não poderão. Essa é a nossa frase da camiseta. Exato. Essa frase poderia estar na camiseta. Exato. Boa. Então, como a gente vai, Boa, né? de fato, trazendo esses profissionais e testando e aproximando e experimentando isso com eles, né? Acho que tem um lugar de experimento aí muito forte, né? A gente, cara, tava num projeto de logística tem um tempo já. Alguns anos, pré-pandemia, certeza. E era exatamente essa crença. O pessoal tava assim, vamos fazer. Na época a gente tava discutindo um aplicativo para caminhoneiro, de fato, né? Para motorista de caminhão. Que eles iam... E aí tinha esse pré-conceito, né? O pessoal na época ali na bolha, né? Que a gente vive e fala assim, não, mas o cara não adianta. Não usa, não vai saber usar. Cara, a gente foi fazer pesquisa. Nossa equipe, né? A equipe foi lá, cara, pro Ceasa, para os centros de logística. Logísticos, né? Falar com o caminhoneiro, cara, quase 100% já eram digitais. Isso eu tô falando há 10 anos atrás. Ele para né? o caminhão, hoje ele pega o telefone para usar o WhatsApp, para entrar, para usar o Instagram, quer dizer, ele tá digital. Hoje é fato, tô dizendo isso há 10 anos atrás, entendeu? Tipo assim, ainda tinha muita gente, 2015, 2016, era Exato. assim. A gente ainda achava, sabe, tipo, que não era. Eu acho que com IA é a mesma coisa, tá? A gente ainda fala... Por que eu tô falando isso? Pô, outro dia, a moça que trabalha lá em casa chegou assim e falou assim, nossa, Samir, eu usei um negócio, um tal de inteligência artificial
que legal isso, vou mostrar pra você. Ela veio me contar, tipo, uma novidade, né? Aí eu falei, puxa, que bacana, me mostra. Qual que você tá usando? Ela, mas tem mais de uma? Né? Exato. Então, assim, eu acredito muito nisso. A gente trabalhar a inclusão, a gente trabalhar tecnologias inclusivas, e que cada vez mais as pessoas não vão nem saber o que tem ali. Exato. Se é inteligência Qual que é a artificial, interface, se né? é natural, o que é, se é chat GPT, a gente sabe como funciona. É a mesma coisa da Exato. internet. Hoje você olha para o relógio e está usando a internet. Sim. Você nem precisa pensar mais, né? Mas quando tinha modem que você tinha que ir lá, logar, conectar, digitar o IP, Exato. barulhinho. Eu vejo que a gente está mais ou menos naquele momento. Hoje a gente ainda está nos primórdios, Sim. no sentido de que ainda precisa entrar num lugar específico, na maioria dos casos, e ter um letramento, mas que muito rapidamente isso vai se tornar... A velocidade é outra. Muito mais rápido. Exato. Muito mais rápido. A popularização Isso vai se tornar... da inteligência artificial está acontecendo em um ritmo. E os comandos de voz, né? É natural. Exato. É natural. Você vai estar falando, e aí vai Exato. estar já está quase, né? Mas sempre, sei lá, no shopping, você andando e você vai estar interagindo. Você vai estar Exato. no ônibus, no metrô, você está interagindo Já tem com carros, IA. já tem carros com Dentro com do carro, IA. Então, Exato. cada vez mais isso vai se tornar cotidiano. Exato. Pegando esse gancho, Jordana, olha que legal. Parece que nem se a gente tivesse combinado ia dar certo. Eu vou voltar lá no começo do nosso episódio. Sim. Lá no comecinho, pegar o gancho, dar a volta, né? Para fechar esse bloco, esse segundo bloco. Você veio de uma carreira não TI. Olha que legal. Se tornou, né, numa obra do acaso aí, Sim. né? Estava me contando na prévia, diretora de tecnologia, né, na sua experiência anterior. E eu ouvi, pouco tempo atrás, a gente estava num evento, um dos maiores eventos de tecnologia do Brasil, do Gartner, né? E aí eu ouvi de um dos palestrantes lá que tem sido uma tendência, áreas de TI e RH se juntarem com o advento de IA. Por quê? A gente fala que RH é recursos humanos. Exato. E TI desenvolve agentes de IA. Mas será que os agentes de IA não, e muitas empresas já estão colocando esses agentes, né, como parte do time? Claro. Eu tenho um squad, eu estava falando com o diretor do Itaú, né, por Sim. exemplo, nesse evento. E ele falou, não, a gente já tem Os equipes de, sei lá, 5 pessoas, onde um dos membros da equipe, componentes, de né? propósito, está testando esse modelo, um dos componentes da equipe é uma IA. Não tem aquele papel. Tem os outros 4 interagindo com um dos papéis, que é uma IA. E isso foi uma previsão de que vai ser cada vez mais comum RH e TI serem áreas unidas, né? De Sim. fato, porque são recursos. Eu vou Exato. trabalhar com pessoas, e pessoas para saberem trabalhar com tecnologia Sim. e recursos e habilidades, na verdade, da empresa que talvez sejam, de fato, alavancados por tecnologia. Como é que você vê isso olhando para essa posição que você acabou de vir em 4 anos ali como TI e RH? Faz sentido essa previsão? Sim, eu acho que eu sou um pouco prova viva desse processo, né? Como contei para vocês ali no bastidor. A minha história foi por acaso, não foi intencional, né? Por acaso ia ficar como interina na posição e acabei ficando. Mas o ganho que a gente viu nesse processo é exatamente unir esse processo de tecnologia e humanos, né? Exato, e gente, pessoas. num processo que é um processo de transformação. Quando você pensa em processo de transformação, você pensa em naturalmente mudança de comportamentos, do como a gente muda ou precisa mudar em função de alguma coisa que está acontecendo, né? E aí quando você fala de equipes com inteligência artificial e humanos, parece óbvio agora, né? Mas esse processo ainda vai nos exigir esse equilíbrio entre como é que eu avanço com esse tipo de tecnologia, como é que isso se dá nesse ambiente, versus como eu preservo aquilo que é humano, aquilo que vai trazer para as pessoas e para os processos ou para a organização resultados a partir desse equilíbrio. E a gente viu muita potência nesse lugar, né, de unir as 3 coisas, transformação, gente e tecnologia, né? Então, toda vez que eu ia pensar na outra posição, em algum
alguma ferramenta nova, algum sistema novo, ou alguma mudança na perspectiva de TI, rapidamente falou, tá bom, o que a gente precisa fazer com as pessoas para que elas façam essa mudança mais rápida? Boa. Eu acho que essa que é a... que eu brincava com o meu antigo gerente de TI, né? Eu falava, você já tá ficando quase gente de gestão, porque Boa. já ficou um mindset meio na cabeça dele. Bom, se eu vou pensar, tá bom, o que eu preciso fazer com as pessoas para que as pessoas usem aquilo melhor, ou que a gente entregue o resultado que está lá no nosso business case do projeto, que a gente vai entregar tantas horas a menos de tempo da pessoa naquela atividade, ou a gente vai ter um nível de produtividade e eficiência diferente. O que eu preciso fazer para que elas comprem isso, ou que elas me ajudem a construir essa solução de uma maneira que a gente tenha menos retrabalho, ou menos horas de suporte naquela atividade quando a gente dava o go live nas ferramentas. Então, eu acho que vivi isso, e eu acho que agora a gente tem condição de exponencializar isso, visto que a gente vai ter equipes híbridas, né? Exato. Pra mim, fez total sentido, sabe? Quando eu ouvi o cara falando, pô, é algo que não é muito comum. Não sei se você é um prova viva que existe, não sei se você Sim. conhece outras empresas. Eu não sei como é que tá o Grupo Boticário, mas há algum tempo atrás eu recebi uma matéria até de um amigo falando, olha, já tem outras empresas também pensando nisso. Não sei como é que tá hoje, mas eu lembro que o Grupo Boticário também fez isso, uniu a cadeira de gente e tecnologia. Que legal. Em função, novamente, né? Eu acho que tudo é um pouco do contexto que as organizações estão vivendo, né? Acho que se as organizações estão vivendo um contexto de alta transformação, com uso de tecnologia, e que a gente tem um capital intenso ali de pessoas, esse match pode funcionar muito bem. Sem dúvida. Legal. Eu queria terminar pedindo para você dar uma dica para os nossos ouvintes. Sim. Que não são de tecnologia, assim como você veio, né? Como é que eles entendem que tecnologia não é sobre o techniquez, né? Não é sobre a engenharia, é sobre abraçar esse mundo, né? E como é que você, como uma pessoa não TI, se viu, né, abraçando isso? E como é que elas podem quebrar essa barreira? Talvez esse é o ponto de entender que não é um bicho de 7 cabeças, entender, por exemplo, imagina que você pudesse voltar lá atrás da Jordana quando recebeu esse convite e estava ali cheia de medos, cheia de incertezas. Certeza. Que dica você daria para alguma pessoa que está nessa mesma situação, querendo entrar ou até sendo convidada, mas talvez ainda com receio por não entender, por exemplo, como exatamente ela funciona ou como é construída, mas tendo que tocar um desafio que hoje em dia está sendo cada vez mais comum, né? Se tornar, por exemplo, um agente multiplicador de tecnologia sem ser uma pessoa de tecnologia. Que dica você daria para esse profissional, essa profissional? Acho que você, fazendo a narrativa aqui da pergunta, né, Samir, me lembrou exatamente o frio na barriga que eu senti quando eu fui convidada, né? Falei, caramba, como é que eu vou liderar uma área super técnica? Eu não tenho formação, enfim. Mas, no fundo, eu acho que tem uma questão da gente experimentar, né? E da gente ser flexível também e não ter medo do novo. Eu acho que quando a gente olha para as organizações, tudo que vai vir, o novo vai estar cada vez mais presente, o ambíguo vai estar cada vez mais presente. Você falou do mundo VUCA, mundo BANI, enfim. Enfim, acho que acho que eu nunca vi tantos nomes de transformações para dentro das empresas. Transformação, Exato. E a gente vai precisar muito ser ousado, ser curioso, de fato estar aberto para esse novo. Então, acho que essas são as minhas dicas, assim. Eu acho que a gente vai estar sendo confrontado daqui por diante de muitas mudanças ao mesmo tempo, numa velocidade ainda maior. E se a gente ficar preso no passado, né, com paradigmas, não, porque para liderar uma área dessa eu preciso ser super técnico, eu preciso ter feito X anos de formação, ter várias certificações. Não, eu acho que o olhar para que se a gente de fato está aberto, está afim, é curioso, se joga naquele processo de aprendizado, funciona, né? Boa. E a gente falou muito aqui de squads, de times multidisciplinares, de diversidade, também passa por isso, né? Eu tinha um time muito bom, e tinha um time que me ajudou e me ensinou muito, né? E quando a gente fala de teoria das gerações, mentoria reversa, eu acho que são essas habilidades que vão começar a aparecer para que a gente tenha boas trocas, que esse aprendizado seja constante para todo mundo e que a gente possa, de fato, ter um ambiente diverso, que o aprendizado tá acima de
de uma série de paradigmas que talvez no passado a gente já se apegou. Boa. Adorei. Mitou. Fechou. Não com poderia chave de ouro, incrível. responder melhor, né, Andrezão? Me fechou com chave de ouro. E o que eu gostei de tudo, obrigado, né, Jordana, Imagina, pelo eu que papo agradeço. maravilhoso, super Eu que leve, agradeço. como você consegue ser super eloquente aqui, trazer um tema complexo com simplicidade, né? Puxa, muito obrigado. Com Obrigada. certeza os ouvintes também gostaram. E o que eu mais gostei foi essa questão de como que você consegue colocar pessoas intencionalmente na agenda de TI. Exato. Que tecnologia não é feita para outros robôs, né? Tecnologia é feita por pessoas para pessoas. Para Então, pessoas. a gente tem que entender que para mim faz todo sentido essa previsão, né, que eu ouvi, você confirmando agora, cada vez mais as duas coisas estarem pensando junto. Independente de ser na mesma cadeira ou duas cadeiras, mas a parceria entre essas duas áreas, né, gente e tecnologia, é fundamental. Não tem como ter agendas separadas, né? A gente precisa realmente casar essas agendas. Porque olha só, toda vez que eu vou trabalhar com recrutamento, treinamento de pessoas, eu tenho que colocar a tecnologia na pauta. Sim. E toda vez que eu vou colocar uma nova ferramenta para minha população usar, Tem que colocar as eu pessoas. tenho que pensar como essa ferramenta vai impactar a vida das Com pessoas. certeza. Então, sem dúvida, é uma agenda que tem que estar dar as mãos, né, e trabalhar Exato. em conjunto em prol de trazer mais resultado para as empresas. Obrigado Eu que agradeço. mais uma vez, Jordana. Esse episódio, pessoal, tá chegando ao fim. Mais uma vez, agradecer aqui aos nossos parceiros HP Enterprise por viabilizarem esse episódio. E você, né, que ficou aqui até o final com a gente, já sabe, né, pessoal? Não tem como você não curtir esse episódio, não tem como você de TI, manda para os seus colegas de RH, de gente de gestão. Boa. Você é de pessoas, manda para os seus colegas de tecnologia. Vamos trabalhar junto, né, em prol de aumentar a nossa performance, né, aumentar a nossa produtividade, a nossa eficiência. Afinal, esse foi mais um Performa que Pode. Porque você pode performar. Valeu, abraço. Valeu.